Mas fale um pouco mais, Tainara, sobre esse Flamengo que vem aí pro duelo contra o Cruzeiro sem esses 4 jogadores. O clube confirmou hoje essa informação. O Flamengo divulgou a lista dos relacionados e eles têm 4 desfalques para o jogo contra o Cruzeiro. O principal deles, igual o Samuca já adiantou, é o Alexandro. Ele tá com uma tendinite, ele já não jogou no meio da semana, quem jogou foi o Ayrton Lucas, então a tendência é que o Ayrton Lucas seja o titular. Os outros desfalques são o Vitão, zagueiro, Cebolinha, atacante, e o Luiz Araújo também. O Vitão, vocês até lembram, né, que o Cruzeiro chegou a negociar com ele, o Flamengo passou na frente. No fim das contas, ele nem engrenou lá no Flamengo, é reserva, mas vai ser desfalque também. E o Flamengo tem uma dúvida na ponta direita, que é quem vai jogar ali, se é Carrascal, se é Plata ou até mesmo o Paquetá. Quem que você acha que vai jogar, Pedro? O que você acha desses desfalques? O que pesa mais é o da lateral esquerda, porque os outros acabam que são reservas, né? Eu acho que pesa mais a ausência do Alexandro, né? Ele é um cara importante para o Flamengo, né? Questão, não só da questão de liderança, mas dentro da ideia de jogo do Leonardo Jardim, inclusive, ele é um cara que faz essa diferença. Essa situação da ponta ali, eu não sei se o Paquetá vai ser o titular, me surpreenderia, né? Talvez por uma questão física, o Paquetá pós-Copa do Mundo, né? Ele sai da seleção ali, entre aspas, sai do time titular da seleção durante a Copa do Mundo por uma questão física, volta, tratou, se eu não me engano, no último jogo ele saiu do banco de reservas, né? Entrou no jogo contra o Vitória, mas não sei se ele vai ser o titular. Agora, de fato, a ausência do Alexandro é a principal, assim, né? O Samuca falou muito bem, a gente tem uma imagem do Alexandro da seleção brasileira, que de fato não conseguiu ou não consegue ser um cara há algum tempo que ajude a seleção brasileira, mas no Flamengo, desde que chegou, teve um impacto muito grande. É um cara que foi importante com o Felipe Luiz, até foi um Alexandro, sob o comando do Felipe principalmente, mais ofensivo do que em outros momentos na reta final da carreira dele lá na Europa. Mas é um cara também, às vezes, na saída de bola, que fica um pouco mais, né, como se fosse uma espécie de um terceiro zagueiro, e aí, à medida que o Flamengo avança nesse campo, às vezes pode até atacar ali mais por dentro, como uma espécie de meia. De fato, é o desfalque mais pesado, mas dá também, a gente falou aqui dos desfalques do Flamengo, mas das opções, como você citou aí, a situação da ponta direita, né, tá? E assim, a gente vê o nível de qualidade do elenco do Flamengo. O trabalho do LJ tem sofrido algumas críticas, né, por parte de muita gente, mas eu acho que é muito mais também de uma situação cultural. Acho que o flamenguista, e quem acompanha o Flamengo até pelos investimentos muito altos, os nomes ali mais estrelados, acha que o tempo inteiro o Flamengo tem que ser aquele time que vai dar show, sabe? Que vai ganhar de goleada, que vai ter sempre mais posse de bola. E o Leonardo Jardim já não é um treinador que trabalha dessa forma, né? Ele até reclamou muito, falou que o desempenho do time estava muito condicionado porque ele teve pouco tempo durante aquela pausa de preparação para trabalhar com o time todo, porque alguns dos seus jogadores estavam servindo seleção, outros lesionados, e que agora, há pouco tempo atrás, que ele acabou tendo esse espaço ali para poder trabalhar com o grupo completo. Mas eu acho que, assim, problemas deles lá, acho que o Cruzeiro tem que focar no nosso. É um time difícil, é um time qualificado, mas eu vejo sim o Cruzeiro com condições de vencer. É o que a gente fala há algum tempo, né? Um jogo que vai exigir concentração para mais de 100%, entrega para mais de 100%, e eu tenho certeza que apoio por parte das arquibancadas não vai faltar. Agora é os jogadores lá dentro de campo fazerem a parte deles. Pois é, eu tô bem curioso para ver aí. Eu não consigo imaginar o LJ deixando o Paquetá, a não ser que o Paquetá, assim, não tenha condição. Se ele tiver condição para 60 minutos, ele começa. Conhecendo o LJ, né, nesse tipo de jogo aí, eu acho que ele coloca ele. Aí sobraria para quem? Pro Carrascal, ou Pedro? Seria, acho, pro Carrascal, né? Porque o Carrascal tem jogado mais pela direita. O Paquetá de volante, eu acho que ele não colocaria, né? A ele vai de Pulgar e Jorginho. Carioca tá colocando ali em dúvida Carrascal, Plata, mais Carrascal e Plata, e Paquetá correndo por fora, nessa posição. Realmente, é um elenco recheado aí, né? Por isso que não dá nunca pra... o Flamengo tá mal, e não é aqui. Eu confio muito no Cruzeiro, acho que o Cruzeiro compete com qualquer um, precisa estar atento, obviamente, porque com um time desse aí, de muita qualidade do outro lado, se você der um vacilo, fatalmente você será penalizado, né? Porque não é, só tem o Pedro, só tem o Arrascaeta, só tem o Jorginho, não, tem um monte, e se tiver mal vai trocar e vai vir outro monte aí. Mas jogo é jogado, né? Ninguém morre de véspera, ninguém é eliminado de véspera. Teremos aí um Mineirão lotadaço. Acho que um torcedor tá indo pro Mineirão naquele espírito. Eu gosto de citar sempre, e até pegando o gancho aí da Copa do Brasil. O Cruzeiro tinha uma vantagem de 2-0 lá na Arena do bairro Califórnia, e a turma foi pro Mineirão com sangue nos olhos, no jogo da volta. E aí, quando eles assustaram,
o KJ já tinha guardado um lá e depois completou o placar, né? E o Cruzeiro buscou aquela classificação para a semifinal. Então, é esse o espírito, véio. Não tem que ir pro Mineirão, o jogo vai dar show, espetáculo e isso e aquilo. É o torcedor do Cruzeiro tá com aquele espírito que uma Copa Libertadores pede pra gente aí buscar esse resultado positivo e abrir vantagem neste mata-mata de Copa Libertadores. Mas, de fato, é um Flamengo aí recheado de grandes jogadores, mas a gente já encarou eles em outras situações e agora tem que ser só mais uma, né, Tainara? Até pegando o gancho nisso que você falou, é porque eu acho que a torcida do Cruzeiro, de uns tempos pra cá, né, devido a tudo que já aconteceu, fica muito ressabiada, né? Eu lembro também na época do Clássico, né, 2-0, jogando em casa depois, mas fica todo mundo assim, mas e se, né, e se? Aí até contra o Flamengo também, e se, talvez não dê, enfim. E aí a torcida vai pro campo pensando realmente que é o 12º jogador, né? E o próprio Arthur Jorge falou recentemente na coletiva que os jogadores sentem essa energia, que realmente faz muita diferença. E a gente até soltou no Central da... Não é a matéria de agora, mas falando também que a gente soltou no Central da Toca, que o Cruzeiro tá preparando uma grande festa para amanhã, vai ter mosaico, tô pedindo pro torcedor chegar cedo, ficar atento lá às orientações de quando subir o papel, enfim. Ainda sobre o Flamengo, eu acho que essa questão do Alexandre não jogar é um ponto muito positivo para o Cruzeiro, porque o Ayrton Lucas não vem numa fase muito boa, e a gente sabe que defensivamente ele não é muito bom. Então, acredito que é uma arma que o Cruzeiro pode explorar ali pelo lado direito. E aí é ver quem vai jogar ali, né? Se vai ser o Arroio mesmo, né? Porque que vem mal, né? O Samuca até tava comentando nas outras lives, né? Que ele aparentemente parece estar com um físico, né, diferente, né? Meio abaixo. Aí não sabemos se o Arthur Jorge vai continuar apostando nele, mas talvez sim, porque eu não acredito que ele vai mudar as duas pontas. Mas é uma boa arma ali pro Cruzeiro naquele lado, né, Pedro? Com certeza, assim, é claro que na mesma medida o Ayrton Lucas é um cara que participa muito ofensivamente, né, pode ser um perigo, inclusive pro Fagner não, né, pro William, o Fagner tá de fora, a gente sabe que o William gosta muito de apoiar, mas a ausência do Alexandre, até também por uma questão de experiência, né, um cara já mais vivido, que às vezes poderia ser ali um cara para tranquilizar um pouco mais a defesa, vai pesar pro Flamengo. Eu tô confiante, vai ser um jogo muito difícil, mas minha expectativa tá boa, viu, Samu? Pois é, e de todo cruzeirense, né? Bora lá pro Mineirão, não tem mais ingresso, então... E cuidado aí com muito golpe que tem em todos os lados, né? Quando se trata de jogo gigante assim, é tomar cuidado com os nossos pendurados. Ontem a gente trouxe a informação aí, deu até uma certa dúvida aí, mas é isso mesmo. Os cartões só são zerados para as semifinais. Então é Gerson, Matheus Pereira, Mateuzinho. Fica a dúvida aí se o Mateuzinho vai jogar mascarado ou não. Jogar ele vai. Se ele vai se adaptar à máscara ali por causa da fratura no nariz é outra história. E o Neisser, que não deve ser relacionado. Yael Falcón Pérez, o dono do apito, juiz argentino, esteve na Copa do Mundo aí. Suécia e Tunísia, que foi uma lapada da Suécia na primeira fase. Não vi esse. Tchequia e México, vitória mexicana, salvo engano. E Suíça, 3-0. Argélia. Eu não vi Argélia... nenhum desses que eu me lembro. Que isso? O que você tem contra o Yael, Rafa? Nada. Ele comandou aí 3 jogos de Libertadores e 5 da Sula, nesse primeiro momento da temporada 2026. Ele é um árbitro aí, supostamente em ascensão na carreira. Esperamos que essa ascensão continue hoje. Coragem, viu, senhor Yael? Marcos trem direito. Apitou aí no campeonato saudita. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas ele apitou alguns jogos lá no Sauditão. Em fevereiro ele estava lá. Apitou Jogos Olímpicos. Atuou aí no último Super Mundial de Clubes e na Copa do Mundo. E na temporada 2026, esse número aqui é interessante, 33 jogos, 156 cartões amarelos. Dá uma média aí próxima a 5 cartões por jogo, pouco abaixo de 5 cartões por jogo. 2 vermelhos por segundo amarelo e 2 expulsões diretas. Então apenas 4 cartões vermelhos em 33 jogos. Não é um juiz com parâmetros brasileiros, assim, de cartões, né? E eu até vi que na Copa do Mundo a média de cartões dele foi baixíssima, assim, né? Porque jogo de Copa do Mundo o pessoal é mais educado. Mas jogo de Libertadores teve jogos ali que ele pesou um pouquinho mais a mão. Eu acho que os jogadores é que ditam mais o ritmo da arbitragem, né, Rafa? Esperamos que seja isso, que o juiz apenas componha, não seja a estrela principal. A gente sempre torce, né, por um bom trabalho, que passe despercebido, mas essa questão dos cartões preocupa muito pelo critério para as duas equipes, né, ao longo da partida. Eu acho que o Cruzeirense está cansado de perceber critérios dúbios nas nossas partidas, e aí seja de Brasileirão, seja de Libertadores. Dá para citar vários exemplos aqui. Católica fora de casa era jogo de Libertadores. Mais recentemente a Chapecoense aqui na Copa do Brasil. É complicado essas coisas, né? Eu acho que às vezes o árbitro, na ânsia de querer levar o jogo, controlar, deixa de dar um cartão que é uma falta para cartão, e aí as coisas vão escalando e daqui a pouco ele perdeu o controle. Mas torço muito para que hoje seja diferente.
Só que do lado dos jogadores, ô Caramujo, não precisa esperar que eles vão ajudar, não. E aí são todos os envolvidos. A gente sabe, né? O tamanho do jogo é o maior jogo das oitavas de final, né? Dessa série da Libertadores. Então, muita coisa em jogo para as duas equipes. E eu sei que eles não vão ajudar, porque nunca ajudam. E aí ele vai ter que ter personalidade e também capacidade para colocar a regra e os critérios em prática. Basicamente é isso, né, Samuca? Ele nunca apitou o jogo do Cruzeiro. E assim, esperamos que seja daqueles árbitros ali, do padrão mais da escola da Conmebol mesmo, né? Não que sejam árbitros perfeitos da Conmebol, mas eles costumam ter arbitragens um pouco menos intervencionistas, né? Ontem no jogo do Fluminense, por exemplo, o juizão estava bem tolerante ao contato. Eu gosto desse tipo de arbitragem. E, tipo, os brasileiros vão apitar na Libertadores, eles mudam completamente. Véio. Não tem árbitro querendo aparecer, né? Não vai em banco de reservas. Isso acontece demais no futebol brasileiro, né? Toda hora você vê um árbitro indo lá no banco, lá e tal. Eu até comentei esses dias aí, deve ser pra família dar print na tela, né? Porque só pode, velho. Pra ele ser o centro da atenção ali. Tomara que passe aí sem qualquer tipo de intervenção polêmica. Vamos torcer pra que... É novo, né? Tá, como você disse, tá ganhando espaço lá no futebol argentino. 3 jogos em Copa, que possa vir apitar do jeito lá na Copa. Às vezes algumas coisas na Copa eu achei até que foram exageradas, mas o jogo fluiu muito, né? Então, bom que ele já vem com as regras em prática, né, Caramujo? Sim. Isso é importante. Faz diferença, né, o juiz que já teve alguma experiência nessas novas orientações aí, porque às vezes o juiz é muita coisa pra pensar na hora ali, né? E é o método que a gente tem, né, de como essa regra vai ser aplicada, o critério igualzinho para as duas equipes. Vamos todos conhecer, né, como vai ser essa realidade hoje à noite. Sorte aí ao querido. Faça um bom trabalho, hein, senhor Iael. Não faz a gente tomar raiva de você, não, pelo amor de Deus. O povo tava falando que ele tinha apitado um jogo aí que não expulsou alguém do... Era jogo do Flamengo. Contra o Palmeiras não foi ele, não. Na final não foi ele, não. Não. Não sei se foi ele. Não, pelo menos aqui no aplicativo não tá colocando ele como árbitro da final da Liberta, não. Vamos ver quem foi. Foi o Dario Herrera. Dario Herrera, que apitou Palmeiras e Flamengo e não expulsou o nobre Pulgar, né? Pulgar, que deu aquela pregada no zagueirão lá. Dario Humberto Herrera, isso. Cristian Gonzalo Navarro, José Miguel Saborani, os assistentes, Maximiliano Ramírez e Héctor Paletta. Foram o pessoal do quarto árbitro e VAR. Então ele não estava na galera do VAR nesse jogo, não. Luiz Souza falou que foi o VAR. Segundo a matéria do GE aqui, foi Maximiliano Nicolás Ramírez, o quarto árbitro, e Héctor Alberto Paletta, que foi o árbitro de VAR. Então, não é o Iael, não. Só se é, sei lá, Avar 2. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não foi não. Foi não. O VAR, Héctor Alberto Paletta. Avar, Santiago Fernandes Gandini. Avar 2, Jorge Inácio Balinho. E o Avar 3, Christian Fred Ferreira Fernandes. Explica aí o que é Avar que você tá falando. São os auxiliares Assistente. de VAR ali, os quebra-galho ali. Isso. E ainda tem o quinto árbitro, que foi o Martim Sebastián Sopissa Martim. Ou seja, ele não estava na cena desse crime. Ele não tava lá não, gente. Não tava lá não. Pelo menos é o que tá aqui na lógica. Tem muita gente falando que foi o VAR, mas na lista aqui, ó, a matéria é do GE, tá, gente? Não sei se mudou alguma coisa, mas aqui não tá. Alguém passou mal no dia e ele foi, será? Pode ser, né? Vamos pesquisar. Ô, Caramujo, uma coisa que é importante a gente lembrar o torcedor hoje, e pegando já os jogos que eu assisti uma parte só do Estudiantes e Católica, para observar as novas regras, né? Uhum. O pessoal disse, não sei se alguém assistiu aí, você assistiu o Rivadavia e Fluminense? Sim. O Rivadavia fez muita cera mesmo? Fez um pouquinho, mas pros padrões Libertadores não foi das maiores, não. Não, porque o pouco que eu vi do Estudiantes e Católica, e era o Klaus apitando, né? E uma das mudanças não é, pessoal, tipo, a bola saiu no lateral, já tá contando 5 segundos. É a partir do momento que o árbitro apita, né? Tiro de meta também. Então vai ter apito toda hora. Mas estava funcionando bem, viu? O jogo realmente melhora muito. Viu? Acho que a gente teve muito jogo parado lá em La Plata, mas melhora demais. Né? E a gente pode passar essas regras aí pro torcedor se acostumar, né? Porque já vão valer hoje. Sim, é boa. Se tiver a telinha aí, Gabriel, sobre essas mudanças aí, ó. Novas regras de combate à cera e para trazer dinamismo ao jogo. 5 segundos para a cobrança de lateral.
Então, após a saída, o árbitro apita, iniciando a contagem, aí 1, 2, até 5 segundos. Demorou demais, amigão? A posse vai Reversão. pro adversário. Reverteu o lateral. Tiro de meta. Não, tem goleiro aí que vai ter uma dificuldade com isso. Vai hein? ter que mudar de profissão, né? Basicamente. A Nunca é bola, tarde pra fazer Enem. a bola saiu ali, atraso proposital, reversão do lance em escanteio. É a mesma lógica, né? Sim. Lateral, lateral, tiro de meta vira escanteio. Tem limite para substituições também. O jogador tem até 10 segundos para sair de campo. Se ele atrasar, o substituto tem que ficar um minutinho no cantinho do pensamento ali esperando até poder entrar no campo. Fiquei só em dúvida sobre quem vai fiscalizar esse 1 minuto aí. Se é cronometrado, o quarto árbitro vai ficar Eu ali. acho que o Tem que quarto ser o árbitro, quarto na árbitro, Copa, né? o quarto árbitro ficava lá. Sim, porque senão esse 1 minuto vai virar 1 minuto de silêncio, né? Porque ele pode demorar É, de e tem 1 que ser- até 5 segundos. Depende da boa vontade de quem tá ali. Tem que ser 1 minuto, tipo, o jogo começou, Sim. 1 minutinho. Então, essa também é uma boa regra. E com relação ao atendimento de campo, jogadores que saírem para atendimento médico ali precisam aguardar 1 minuto antes de voltar a campo, deixando o time com 1 a menos no intervalo. E aí tem aquela questão do goleiro, né? Que foi até uma sugestão posterior da Premier League. Parece que vão adotar no Campeonato Brasileiro. Na Conmebol eu não tenho essa certeza. Não, Comebol não. Não, né? Na No Conmebol. brasileiro, sim. Boa. No brasileiro vai ter aquela questão, o goleiro tá fazendo cera, aí tem que indicar um de linha pra tirar. É que tem uns goleiros que eles fazem uma defesa e sente muita dor, né? Sim. É incrível. Às vezes A gente fica preocupado até com a saúde, né, da pessoa. E aí ontem teve um cara do Estudiantes que ele ficou caído lá. Aí eu acho que ele lembrou. Ele levantou muito rápido, velho. É, Bora, pessoal, se o bora. árbitro chamar, autorizar o povo médico, já era, filho. Ele vai ter que ficar 1 minuto lá fora. E tem aí a questão dos amarelos também. Ó. Os cartões amarelos não zeram mais nas oitavas de final. Agora o acúmulo de cartões continua ativo durante o mata-mata e só vai zerar a partir dos jogos de ida das semifinais. 3 amarelos seguem dando uma suspensão automática. É aquela lógica que a gente já explicou outras vezes, mas é isso, né? O que a gente precisa passar no primeiro momento, que aí chegando ali entre as quartas e semis era justamente para não correr o risco de perder um jogador importante ali numa final de campeonato por 3 cartões, né? Porque como são 2 de semifinal e 1 da decisão, não tem como ter suspensão automática na grande decisão. Mas podia ter zerado, né, nas oitavas. A nossa lista de pendurados, assim, eu prefiro até nem pensar. Podia zerar em cada fase. Não, pô, tem um argumento bom de fase de Gostou grupos para as dessa, oitavas. Não, pelo assim, Ia ter zera muita no, pancadaria de amarelo, né? zera no fim da fase de grupos, depois zera entre as semifinal. quartas e semis. Isso. Que aí o cara, pra ele ficar fora de um jogo de semifinal, ele precisaria tomar 3 cartões em 4 jogos. É. Se ele tomar 3 cartões em 4 jogos, aí ele tem que ficar suspenso mesmo. Aí É. é uma questão de justiça, né, pô, amigão? A nossa lista de pendurados é assustadora. Entre os titulares de hoje, né, acho que tem a arte dos pendurados aí também. A gente tem Gerson, Os 3 devem ser titulares. Matheus Pereira, Matheus Henrique e Neizinho. Esse que não deve pro jogo, né, Sam? Não, o Neisser ainda não. Não foi relacionado, porque tá se recuperando, tá na transição, né? Parte física. Tá na 3ª semana da lesão muscular, então perto de voltar, mas ainda não será hoje. Considerando aí que Gerson e Matheus Pereira são os titulares desse quarteto aí, qual dos dois, assim, é mais, como é que eu posso chamar, mais imprescindível pro jeito que o Cruzeiro joga? Não dá pra responder os dois. O Pereira não tem um substituto à altura, né? E não que o Gerson tenha um substituto à altura 100%, porque ele é o melhor segundo volante do país, na minha opinião, mas o Cruzeiro consegue encontrar alternativas, né? E pensando num segundo jogo, você vai ter Romero de volta, aí você tem o Mateuzinho, aí você tem, se o Mateuzinho não tomar também, né, que tá ali. E você tem o Zé Lucas, que fez uma grande apresentação, acho que no meio campo ali, falando de volantes, você ainda tem mais peças. O Matheus Pereira, você não tem ninguém, é imprescindível que ele passe ileso e... Ô, Matheus, por reclamação não, por favor. Assim, se precisar tomar, fazer uma falta, beleza, mas aquele cartão bobinho, deixa pra outro dia, por favor. Não, isso aí não vai ter, não. Vai ter, não. Até eu vi uma mensagem do Cauã Gomes aqui. É só proibir o Gerson e o Matheus Pereira de chegar perto do juiz. Evita a reclamação, evita... Mas o Gerson, velho, é impressionante, assim. Ele sofre um monte de falta pra cartão e os árbitros não dão. Não sei se eles acham que porque ele é alto e forte ele não sofre falta. Parece que ele tem que apanhar mais do que todo mundo. E às vezes numa primeira que ele faz, já leva o cartão. É surreal. Eu vejo tanto que ele fica incomodado e eu também acho, assim, inacreditável o critério com ele. Quais foram os cartões que eles levaram, hein? Podemos conferir isso aqui agora. Agora, Gersudo e o Pereira. O Pereira tomou contra o Barcelona, se eu não estou enganado. O Gerson foi expulso contra o Boca. Levou contra o Boca no 1-0.
40 minutos do primeiro tempo, tá falando que foi por reclamação. Contra Foi o naquela Barcelona? confusão do Adam Barreiro? Não, contra o Boca. Contra o No... Ah, provavelmente foi ali. foi com o Barreiro. Na hora que o cara é expulso? Ah, não, acho que o Barreiro fez o... É porque o Barreiro tava arrumando confusão, né? Aí eles tiveram uma tretinha ali, tipo, o Barreiro fez uma falta e na sequência ele fez outra e tomou o cartão. Segundo ele e o cartão. Barreiro levaram no mesmo tempo. Eles tiveram uma desinteligência. E na derrota pra Católica também ele recebeu. Tô Pô, tá falando preocupada. reclamação também, 48 minutos de jogo. Eu acho que foi que ele apanhou demais contra a Católica. E teve um momento que ele tomou até uma entrada muito forte, que a gente pediu até a expulsão do cara no primeiro tempo. Ah, sim. E não. Às vezes o juiz é adepto da lei de ação e reação, né? Não, você que deu uma canelada na sola do pé do deve seu ser. adversário. O Pereira ganhou contra a Católica. E qual que foi o outro que você falou, caramba? Barcelona, ele tomou cartão. Contra a Quase Católica, certeza. o primeiro jogo? Ah, não, o primeiro foi contra o Barcelona, né? A estreia. Isso. Ué, Barcelona não tá aqui. O 4x0. Contra o Boca também ele levou. Ah, mas ele era difícil não tomar, né? No finalzinho. Se foi no finalzinho. Ah, junto com o Blanco lá, na hora que deu um entreveiro no finalzinho, lembra? Aí depois eles foram atrás dele Foi. no final do jogo. Tem aquela imagem dele assim. Cara, imagens maravilhosas. Né? Ele assim, Matheus Pereira tem ótimas imagens Tem. no Cruzeiro, né? grande personagem. Sendo preso, sendo Sendo preso. perseguido pelos adversários. Muito bom. E o cara berrando na cara dele e ele na paz dos senhores. Grande atleta Paredes. Cretino. Ah, meu Deus. Então esses são aí os jogadores do Cruzeiro Fica espingurados firme aí, gente. pro Fica jogo firme. de hoje. É ganhar e não tomar cartão, hein, rapaziada. Vamos ficar... Só se precisar mesmo. Cartão bobo, não. Desses aí, eventualmente, os volantes ali. Mas um meio atacante precisar tomar um cartão é raro, né? É. Assim, Ele se dedica muito defensivamente, né? sim. Mas aqui ele tem uma quantidade de cartões evitáveis aí na carreira dele no Cruzeiro, né?